Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão nessa preparação para o jogo contra a equipe do Santos nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Além disso, esse burburinho aí sobre Vitor Roque, que está sendo muito monitorado pelas equipes europeias. Além disso, renovação de Abel muito bem encaminhada, possivelmente deve assinar antes da final da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Isso, é verdade, entrevista pro GE. Que o Palmeiras irá receber propostas pelo Vitor Roque ao final do ano. Foi citado o Manchester United, mas não teve até o momento nenhuma movimentação dos Red Devils para contratar o Vitor Roque. Tem um clube interessado, que é do futebol italiano, que é o Milan. O Milan tá de olho no Vitor Roque, consultou valores, condições de negócio, mas não abriu negociação ainda, até porque a gente está em outubro. E o Vitor Roque é um jogador muito valorizado, ainda mais com essa convocação para a seleção brasileira. O Palmeiras, conversei com fontes do Palmeiras, fala fonte? Conversei com fontes do Palmeiras. Fecharam as portas para uma saída do Vitor Roque. O Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque em um curto prazo, porque ele foi contratado em fevereiro, março, agora se adaptou, tá jogando muito, é um jogador imprescindível e o Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque, pelo menos não por agora. Você quer uma resposta aqui de uma fonte sobre o Vitor Roque? Agora? Estamos muito felizes com o atleta, isso é evidente. Não há qualquer interesse em vender. Abre aspas, fecha aspas. Nem por 50, porque 50 milhões não é um dinheiro, hein? Em vender. Palmeiras, 50 milhões é um dinheiro, hein, pessoal? O Palmeiras, eu vou utilizar aqui uma frase da presidente Leila. O Palmeiras vive de títulos e não de cofre. Então, o Vitor Roque, a partir do momento que estiver dando títulos, conquistas, sendo artilheiro e tal, é o jogador que o Palmeiras investiu 25 milhões. Caramba, óbvio. Mas em 6 meses ele já dobrou o valor? Mas sabe o que é uma estratégia? Pode dobrar mais, ele acabou de... aí eu complementando a conversa que eu tive com a pessoa do Palmeiras. Comemoraram demais o fato do Vitor Roque ser convocado, pela felicidade de ter um jogador convocado. Mas tem uma entrelinha, uma mensagem importante. Vitor Roque chegando na seleção brasileira, tendo a estrutura que tem aqui no Palmeiras, salário que tem, tudo, disputando títulos e tal, estando na vitrine, o Palmeiras fica tranquilo em relação ao assédio. Aí pode confirmar ainda mais o seu desejo, sua vontade de falar, não queremos vender. E até porque, assim, é uma maneira de, além de ele estar valorizado de ser convocado, você falar de clubes, etc., você valoriza o passe do atleta de uma certa maneira. E ele é um nome muito bem avaliado no futebol inglês. Mas ele também foi oferecido para alguns clubes ingleses. Entre eles, ele foi oferecido para o Chelsea. Ah, então estão oferecendo? É aquela conversa, meu jogador tá bem, tem interesse em contratá-lo? Ele foi oferecido para o Chelsea. Aí quem oferece não é o Palmeiras, é o empresário, é isso? Empresário, intermediário, bate na porta do clube. Gente que quer que o negócio role. Exato, não tem um aval do clube. Entendi. E aí você oferece para o clube inglês, etc., da Espanha, analisa e decide sim ou não se avança pelo jogador. Como eu estava falando, o Chelsea foi um dos clubes que foram consultados para ver se tinha interesse no Vitor Roque, mas no momento não manifestaram interesse, porque já tem o João Pedro, tem outro atacante inglês que me fugiu o nome, que foi contratado da segunda divisão da Inglaterra, que agora estão satisfeitos com o que tem no elenco. Então o Chelsea foi consultado, foi oferecido, mas não demonstrou interesse nesse momento. Mas é um jogador muito bem avaliado no futebol inglês e o Palmeiras tem esse sentimento que vai chegar alguma coisa em janeiro por ele. O José Martelli mandou aqui, o Bruno Andrade. Caso o Tigrinho saia, qual seria o nome ideal para substituí-lo? 50 milhões de euros é muita grana, daria para contratar alguém de ponta. Primeiro tem que ver se vai Caio chegar Jorge. a 50. Primeiro... Nossa! Aí não. Quem, ô Bruno Andrade? Não, é só fazer uma conta muito simples. Se você consegue depois dobrar, você paga 25 ou perto disso pelo Vitor Roque, vende por 50. Isso aqui, claro, é um cenário totalmente hipotético. Você nem precisa olhar para a Europa, para o estrangeiro. Há outro jogador com as mesmas características, praticamente a mesma idade, que tem jogado tanto quanto o Vitor Roque. Fosse eu, o Palmeiras, ia pra cima, ia com tudo atrás do Caio Jorge. Se daria certo ou não é outra história, se o Caio Jorge aceitaria ou não é outra história. Mas se reforçar bem e desfalcar um dos principais rivais.
Sabe quem que o palmeirense acho que ia receber de braços abertos? Gabriel Jesus. Nossa, Mas sem não nem quer ter voltar. discussão. Não quer, né? Mas será que Mas se isso não quer bater ali, voltar, não é vai? isso. Quer voltar. Não quer? Não quer, voltar. Bruno Andrade? A informação é do Hernan, eu tô só subscrevendo o que ele disse semana passada. Gabriel Jesus, se não permanecer no Arsenal, porque ele continua com esse interesse, apesar de não ser ali um jogador o supra-sumo, até porque o Gyökeres chegou, vive ali de altos e baixos, mas se for para sair do Arsenal, o Hernan trouxe a notícia de que prefere ficar pela Europa, se possível até no futebol inglês. Você e o Bruno Andrade estavam atrás dessa informação, então vamos lá. Sua informação envolvendo o técnico que está na decisão da Libertadores. Teve um bom avanço nos últimos dias e ainda vai ter, né, alguma conversa e tal para ajustar. E essas pendências que tinham, não vou dizer que é pendência financeira, pendência de tempo de contrato, porque o acerto entre Abel e Palmeiras ele já é certo, já está sacramentado há algum tempo. A questão era alguns ajustes mínimos e esses ajustes mínimos houve um avanço, né? As partes avançaram nessa questão e agora a assinatura ou a renovação do Abel Ferreira está apenas pela assinatura. E a minha apuração, a apuração do Bruno Andrade, acho que você também vai trazer algo nesse sentido, né, Bruno? As partes estão com a possibilidade clara de assinar esse contrato antes da final da Libertadores. O que eu recebi de informação bate com que... E deixa eu ouvir o Bruno Andrade também, mas, Bruno, é em cima disso, de que tá tudo apalavrado, tudo acertado, isso a gente já tinha, vocês já tinham trazido aqui já há alguns dias também, mas que o sentimento lá é que a qualquer momento isso vai estar no papel. Isso vai estar no papel. Então que existe sim um otimismo para que nas próximas semanas isso seja confirmado e assinado. E aquela coisa que o Abel mesmo fala em coletivas, não, a presidente já sabe o que eu quero para assinar. É detalhezinho, é coisa mínima que a coisa avançou. E aí agora sim, é o papel, a caneta, assina. E isso pode acontecer antes da final da Libertadores. Antes da final da Libertadores, portanto, em 20 dias, um pouquinho mais, Bruno Andrade. O que é que você tem daí? É isso. O clima é bom, claro que ser finalista da Libertadores ajudou a acelerar um processo que todo mundo já percebia que ia ser acelerado. Eu vou abrir aspas aqui para uma fonte muito próxima do processo, que subscreve e reforça tudo aquilo que o André Hernan já disse, que eu tenho certeza que você, Bruno, também vai dizer. Abre aspas, tudo consumado. E aqui eu reforço, tudo consumado entre eles, só falta assinatura. Então não é nenhuma questão mais de falta o papel já tem, falta mesmo a canetada, falta a assinatura. E a expectativa é muito alta, há uma confiança muito grande de praticamente todos os envolvidos que essa assinatura saia ainda antes da final da Libertadores em Lima. Então uma coisa muito clara aqui, Abel Ferreira vai renovar o contrato com o Palmeiras. Já há um acerto verbal com Abel Ferreira e Palmeiras. Falta só a assinatura e com a chance muito grande de o anúncio / assinatura serem feitas antes da final contra o Flamengo em Lima. O que eu recebi aqui, abrindo aspas, já que foi o que o Bruno falou, é assim, o sentimento é que é um bom momento para isso. Para assinar, porque, como vocês falaram, algo apalavrado já tem, né? Sim. Já está acertado, um detalhezinho ou outro, mas é que o ambiente é o ideal para que isso seja agora oficializado, né? Traduzindo essa fala da sua fonte, o ambiente é bom por quê? Porque o Palmeiras conquistou as vitória fora de casa, com time alternativo, com o Bruno Rodrigues fazendo gol, com o Veiga cada vez mais confiante, com o time encaixando como conjunto, que é sempre uma marca do Abel, com a confiança da maneira que chegou da virada espetacular contra a LDU para enfrentar o Palmeiras, um grande rival dos últimos anos, e o Abel se sentindo consolidado na questão do trabalho e na questão da mudança do elenco, né? Dessa transformação do elenco, e o elenco respondendo. O Abel tendo toda a estrutura, tendo tudo que ele tem na mão, questão salarial, questão de adaptação da família ao Brasil. Então, assim, tudo está conspirando. O momento é bom para fazer essa assinatura antes mesmo da final da Libertadores, né? Porque fica aquela coisa, né? Imagina você, um cenário, derrotado na Libertadores,
e aí de repente não chega no Brasileiro. Estou falando assim de um cenário totalmente pessimista para o palmeirense. Com que clima você assina isso? Né? Então, assim, aí eu estou trazendo muito o meu feeling. Essa assinatura, pelo momento bom que o Palmeiras está vivendo, a expectativa de mais uma final, tinta na caneta. Começar com o Palmeiras, já deu um problema aqui, Matheus Ribeiro, bem-vindo ao Taon. Falamos da convocação do Vitor Roque, primeira convocação dele com o Carlo Ancelotti, mas não deve ser o único problema em termos de desfalques por conta de convocações que o Palmeiras deve ter. Alguma solução? Tem como pedir dispensa em alguns casos? Como é que o Palmeiras está tratando esse, entre aspas, problema do bem, né? Que é sempre bom ter jogadores valorizados também dentro do seu elenco, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. É isso, Joana. Um abraço pra você, pra quem tá ligado com a gente aqui no Taon. Um problema do bem, né? Aquela dor de cabeça que acaba valorizando o clube também, né? Começando pelo Vitor Roque. Dessa foi a primeira convocação desde que ele retornou ao Brasil, né? 17 gols na temporada, 5 assistências. Realmente o Tigrinho tá voando, mas vai ser desfalque contra o Santos no dia 15, porque o Brasil enfrenta a seleção de Senegal. Agora, ele não deve ser, ou melhor, ele não vai ser, né, o único desfalque do Palmeiras pra esse jogo, porque o time conta com outros 7 jogadores que também podem ser convocados por outras seleções. Né? Inclusive, a gente preparou uma arte para ilustrar um pouco melhor, que eu peço por gentileza pra gente colocar na tela agora, porque as seleções da Argentina, do Paraguai e do Uruguai também estão de olho nos jogadores do Palmeiras, né? Começando pela seleção argentina, o atacante Flaco Lopes e o volante Aníbal Moreno, os dois têm aparecido com uma certa frequência nas convocações, devem aparecer nessa próxima convocação da Argentina também, que vai ser divulgada até a próxima sexta-feira. Jogadores do Paraguai, o zagueiro Gustavo Gomes e o atacante Sosa, os dois também apareceram na última data FIFA, devem aparecer nessa data FIFA agora também pela seleção paraguaia, além dos uruguaios, né? Tanto o lateral esquerdo Piquerez, como também o volante Emi Martinez e o atacante Facundo Torres. Tanto Uruguai como Paraguai ainda não tem data prevista para essa divulgação dos nomes convocados. Fato é que as equipes, né, as seleções enfrentam tanto o México como os Estados Unidos na data FIFA agora, no dia 15 e no dia 18 de novembro. A seleção argentina tem apenas um amistoso marcado para o dia 14 contra a seleção de Angola. Depois vai passar por alguns dias de treinamento na Europa, o que viabiliza pelo lado do Palmeiras, pelo que eu pude apurar, um pedido à Confederação Argentina, na AFA no caso, para que haja essa liberação tanto do atacante Flaco Lopes como do volante Aníbal Moreno, pelo menos para o jogo do dia 19, que seria contra o Atlético Mineiro, né? Aquele jogo seguinte ali ao clássico contra o Santos, válido ainda pelo primeiro turno. Isso porque, como seria um período de treino, o Palmeiras está de olho para que haja essa possibilidade dos dois retornarem. Esse jogo tem uma data provisória marcada para o dia 19, porque o Galo tem a final da Sul-Americana marcada para o dia 22. Então, existe a possibilidade também desse jogo cair, né? Desse jogo ser remarcado para o futuro, até porque o Galo foca, enfim, as atenções na final da Sul-Americana. O Palmeiras também tem depois na final da Libertadores, mas a princípio a data está marcada para o dia 19, Galo e Palmeiras, em que o clube alviverde vai pedir essa liberação aí para a Confederação Argentina de pelo menos o Flaco Lopes e o Aníbal, para evitar um pouco desses desfalques que têm sido aos montes, né, com as convocações para as seleções. Joana? Esse cenário todo, se eles forem de fato convocados, mas é claro que faz parte, o Palmeiras tem pensar num planejamento. Agora eu quero saber, falando em planejamento, meu amigo, eu quero saber do Everton, né? Se existe uma possibilidade real dele voltar ainda esse ano, ou a ideia é que o Carlos Miguel continue na meta palmeirense, principalmente nesse momento de decisões. Claro, claro. Só retomando um fato que eu esqueci de comentar agora, Jô, que no caso o Palmeiras é obrigado a ceder os jogadores em data FIFA, né? Só complementando a primeira informação nessa nossa primeira conversa. Agora, sobre o Everton, né? Ele teve uma fissura na mão direita no meio do mês passado, vem tratando e intensificando esses treinamentos para que ele fique à disposição da final da Libertadores contra o Flamengo no final desse mês de novembro. Desde que ele saiu do clube, o Carlos Miguel foi quem assumiu a meta palmeirense. Teve um começo um pouquinho complicado ali, né? 6 gols em 2 jogos, mas depois engatou uma boa sequência, 3 jogos com baliza zero, sem sofrer nenhum tipo de gol. Para os palmeirenses mais supersticiosos, vale a gente lembrar que também que em outras ocasiões que o Palmeiras chegou em momentos decisivos na sua história,
teve também ali um período em que houve, né, essa questão de conflito entre outros goleiros, né? No caso, em 99, o Veloso se lesionou, o Marcos foi quem assumiu a meta palmeirense e o Palmeiras terminou aquele ano como campeão da Libertadores. Em 2016, o Fernando Praz também se lesionou, o Jailson foi quem assumiu o gol palmeirense, Palmeiras foi campeão brasileiro. Agora, em 2025, cabe a gente analisar e acompanhar, né, essa final de temporada agora para ver se o Carlos Miguel, que é quem tem atuado no Palmeiras, vai jogar a final, ou se o Everton vai ter condições de recuperar a tempo dessa final e vai ficar na mão da Abel para escolher qual dos dois vai entrar em campo. Fato é que o Everton, na semana que vem, deve voltar a treinar com bola e intensificar ainda mais esse retorno para que ele fique à disposição da final e aí jogar o problema na mão do Abel, aquele problema que todo treinador gostaria de ter também, né, Joana? Mas eu acho que ele não vai assumir esse problema, não. Se o Carlos Miguel estiver bem, não vai assumir esse BO. Vai deixar o Carlos Miguel no gol, meu amigo. Minha opinião, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Essa questão da adaptação dele à cidade, ao país, porque talvez ele tenha sentido isso na primeira passagem, não é, Vinícius, na Europa. Quando ele chega no Palmeiras também, o Abel fala muito que ele tinha ali 50 quilos nas costas. Ele não precisa de tanto tempo quanto, por exemplo, o Flaco, né, precisou para se adaptar, mas tem esse aspecto, né, da pessoa, né, aspecto humano que também o empresário tem que ter cuidado para saber para onde ele vai se transferir, né, Vinícius? É isso aí, ele está num momento de confiança também do Vitor Roque, né? E tem um outro ponto, porque o empresário do Vitor Roque é o André Curi, a gente sabe que é um empresário que tem muita influência na Europa, mas também tem dois empresários que trabalham com ele, que estão em Belo Horizonte. Um é o Sandro, você vai lembrar, volante, que jogava no Cruzeiro, veio do Sport, 2003, 2004 ele jogou ali no Cruzeiro, e o outro é o empresário de Belo Horizonte, o Euler. E eles falam, nesse momento, desse lado, da tranquilidade que tem o Vitor Roque em jogar no Palmeiras, felicidade, que ele está muito feliz, e não é um plano desse staff do Vitor Roque, pelo menos desse lado, negociar ele rapidamente, ou no meio de temporada, ou no ano que vem. É consolidar o Vitor Roque como um atacante do Palmeiras, ganhando títulos, artilheiro, para que ele volte a defender a seleção brasileira, como foi convocado agora, quem sabe disputar a Copa do Mundo já no ano que vem, mas ficar aí no radar da seleção brasileira para a próxima Copa. Então tem que consolidar o Vitor Roque primeiro como um atacante goleador e ganhando títulos no Palmeiras. Essa é a ideia. Conversei com o staff desse lado do Vitor Roque e eles passaram que essa é a ideia e que o Palmeiras também trabalha nesse sentido, não de contratar o jogador por 25 milhões e um ano e meio depois chegar a uma proposta de 50 e negociar o Vitor Roque. Então essa é a ideia do Palmeiras e também desse outro lado do staff do jogador. Pensar na carreira dele, que saiu muito cedo, não deu certo, bateu e voltou. Então é consolidar ele aqui no Palmeiras e depois, claro, ele vai voltar normalmente jogar na Europa, porque é um jogador jovem de 20 anos, como eu passei, vai fazer 21 e tem muito mercado pela frente. Mas o primeiro passo e a ideia do Palmeiras e dos empresários, do staff que trabalha com ele, é consolidar o jogador aqui no Palmeiras, ganhando títulos e também como artilheiro, para que ele possa voltar efetivamente a ser, de repente, até um titular na seleção brasileira, disputar a Copa do Mundo e o próximo Mundial. Essa é a ideia do staff e do Palmeiras. Eu tô vendo aqui a notícia que o Vinícius já trouxe pra gente, mas tá aqui, ó, no espn.com.br, ó. Abel Ferreira e Palmeiras resolvem pendências e devem assinar a renovação até 2027, antes da final da Libertadores, Felipe. Então foi o que a gente trouxe também no Fala Fonte. A novidade é essa, né? Que essa assinatura... Bomba, né? Mas assim, a conversa já existiu, o Abel sempre deixou isso claro, né? Falou, não, tá tudo certo, tá tudo apalavrado, não vai ser uma assinatura que vai mudar. Mas o que é a novidade é que essa assinatura e oficialização deve acontecer ainda esse mês. E não só no final da temporada. Exato. Um acordo já estava próximo de acontecer. Os dois lados tratam como a renovação como um caminho natural. Mas eles não queriam distrações, sabe? Mas o Abel e o elenco é tão cascudo assim que uma assinatura antes da final não representa muita coisa, sabe? Porque se fosse um técnico jovem, nunca chegou numa final de Libertadores, eu acho que até poderia mexer com a cabeça do grupo. Não é o caso do Abel. É um cara muito experiente. Então, o acordo que vai ser até o final do mandato da Leila, está tudo bem encaminhado, falta só apenas a assinatura. Então, teremos mais 2 anos de Abel Ferreira no Palmeiras aí, Bruno.
E um ponto que é importante é que, independentemente dos resultados nessa reta final de temporada, né, de conquista ou não de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro, essa permanência do lado do Palmeiras já está definida também, Jailson. É natural, eu quero o que ela queria, né? Foi o que ela prometeu, né, ali na reeleição, que gostaria do Abel Ferreira até o final do mandato dela. E agora, pelo visto, ela conseguindo, e é natural para mim. O que o Abel Ferreira fez e continua fazendo no Palmeiras é histórico. A gente está vendo simplesmente um técnico que pode ficar aí quase 10 anos. Já são 5, vão ser mais 7 anos. São 7 anos. No futebol brasileiro. Eu, por exemplo, o meu tempo de vida eu nunca vi, pô, desde que eu acompanho futebol. Não, acho que o mais longo que eu acompanho aqui é Tite, Muricy, 3 anos. Eu nunca vi, primeira vez. 7 anos é muita coisa. E é o caminho natural, assim, até dentro da realidade financeira dele, do que ele almeja dentro de um possível cenário europeu, faz total sentido seguir no Palmeiras e dar sequência a esse trabalho que concordo, não independe, se pode ser vice da Libertadores e segundo no Brasileiro, acho que a avaliação em relação ao sucesso desse trabalho, quão bem feito acho que não vai mudar. Vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa vitória do Palmeiras em cima do Juventude neste domingo, abre aspas, Palmeiras roda elenco, por desgaste emocional e é letal para sustentar a liderança do Brasileiro. Verdão troca 8 jogadores na escalação e vence Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi, chegando a 65 pontos, sendo 1 de vantagem em relação ao Flamengo. Voltar a campo somente 3 dias após a semifinal da Libertadores exigiu do Palmeiras uma mudança quase completa de escalação para vencer o Juventude por 2-0. 2 atletas nem sequer viajaram, 8 foram novidades e mesmo rodando o time por desgaste emocional, teve uma atuação sem sustos para dar confiança e sendo letal para sustentar a liderança do Brasileiro. Palmeiras abriu a rodada como líder, foi ultrapassado pelo Flamengo com a vitória sobre o Sport no sábado, mas recuperou o primeiro lugar ao vencer o Juventude com gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. Agora tem 65 pontos contra 64 do Flamengo. Uma atuação consistente e sem sustos do Palmeiras em que controlou a partida mesmo fora de casa, mostrando na prática que segue vivo na briga simultânea por 2 títulos na temporada, com o Brasileiro e a Libertadores. O time agora se reapresenta em São Paulo para se preparar para o jogo contra o Santos, quinta-feira, às 21h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, um resultado importantíssimo lá em Caxias. Palmeiras, que agora continua ali na liderança do Campeonato Brasileiro, descansou seus principais jogadores, já pensando nesse clássico contra o Santos na quinta-feira. O Santos que vive uma situação delicada no campeonato, com grandes chances de entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas, até porque eles pegam a gente 2 vezes e ainda pegam o Flamengo. Então o Palmeiras está com o pulmão a todo vapor para encarar esse clássico, vencer e continuar aí na liderança do Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!